Bom dia, pessoal, tudo bem? 10 horas em ponto. E aí, conforme prometido, vamos começar a nossa nova live, a live do sábado, dia 25 de abril. Eu estava refazendo as contas agora há pouco. Essa é minha 91ª live, né? A live número 91. E eu vou fazer um repeteco com a professora Luciane Cardoso Barzotto, né, dentro desse projeto aí também de integrar seus alunos. Já mandei aqui o convite, ela deve entrar daqui a pouquinho. Olha ela aí. Bom Olá, dia, professora Luciane, tudo bem? bom dia, bom dia. Bom dia, como estamos? Tudo gentil? Já está ambientada nas lives, agora já, depois de uma semana, já virou a veterana, é isso? Mais Já ou está menos. já tá dominando tudo. Rodolfo, ontem eu Hum, fiz uma live com 3 alunos, saindo e hum. entrando. Saindo e entrando, gente. Eu não sabia que dava para fazer, mas dá. Não sei se tu já fez desse jeito. Na mesma É, live, sai e abre entra. aí uma pessoa sai, outra Sim. pessoa entra, assim, é possível. Agora, a gente pode fazer isso, mas isso, na verdade, acaba um sucedendo o outro, né? E aí é uma coisa interessante. Mas eu já fiz isso, na verdade, com uma live do SES, que eu fiz, era uma live sozinho, e aí eu ia abrindo no final, prometi, para quem quisesse interagir comigo. Aí quem mandava o contato, eu fazia. Aí era uma forma interessante de interagir. É uma coisa Sim, que eu devo eu- repetir também nas lives agora da Faculdade Baiana de Direito e outros do SES, porque é uma forma de interação nesse mundo que a gente está no isolamento presencial, mas nós sim, estamos, na verdade, nos interagindo cada vez mais de modo virtual. Né? Nós sentimos, claro, falta do contato físico, de verificar, de abraçar, de brincar, mas, na verdade, a gente está utilizando nesse ponto o que a tecnologia nos permite para poder interagir. E aí, nós já estamos aqui num sábado pela manhã, repetindo a dose aqui de uma live contigo, que serve também aí também para os alunos dos diversos cursos que você ministra aula, dizendo que essa semana foi uma semana muito produtiva em matéria de lives e tempestuosa em matérias políticas, né? Nós tivemos é. aí ontem eu fiz uma live com o Lênin Streck aí também do Rio Grande do Eu Sul. vi. É, Exato, foi muito legal, quase 3.000 pessoas participaram, né? E a gente dizia, olha, a gente não consegue ficar quieto nessa pandemia, porque o Brasil realmente é diferenciado, não, nem para o bem nem para o mal, né? Então, mas na verdade, vamos bater um papo hoje, né? E eu lembrei muito de ti na live que eu fiz anteriormente ao Além do Streck, com o Leandro Fernandes, trabalhando justamente também essa questão do jeito de trabalho da crise e de jeito de trabalho de exceção, né? Justamente porque a gente debateu a existência hoje, né, no âmbito da OIT, né, de um manual, um link próprio. Eu botei inclusive esse link nos comentários da postagem de divulgação dessa live contigo, né, é que a OIT tem coletado as legislações nacionais de seus membros sobre a questão do coronavírus. Né? E como eu ainda vou dar aula nos meus alunos da graduação no final do semestre ainda, daqui a umas 3 semanas, com essas aulas remotas na universidade particular tem rendido muito mais até do que a aula presencial, porque é conteúdo, 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 né? Então eu vou dar aula de Direito Internacional do Trabalho, acho que eu vou indicar como não é leitura complementar, mas como visualização complementar essa nossa live. Por quê? Porque aí sim, já falei o suficiente para o pessoal entrar e ver que estamos ao vivo, né? Qual o tema da nossa live? OIT e coronavírus, né? E aí eu passo a palavra para ti, justamente para a gente poder começar aí já dando um bom dia para todos e todas nessa oportunidade, enquanto eu boto aqui o tema da live nos comentários, fixando o comentário. A palavra é sua, querida. Então, bom dia a todos. Muito obrigada, então, por esse bate-papo aí de novo. E eu fico, assim, preocupada um pouco com a situação digamos, tanto da pandemia, né? É uma tristeza o que tem ocorrido e a gente fica chateado, mas, como eu digo para os alunos, a gente tem que transformar alguma coisa que não está bem em alguma coisa produtiva, então vamos pensar sobre.
É né? fazer, fazer do limão uma limonada ou, quem sabe, uma caipirinha. Isso aí. Então, assim, ó, o que me leva a pensar assim, existe... A gente falava tanto ano passado, se começou a falar um tempo para cá, que o mundo do trabalho vai mudar por causa da tecnologia e estudos do futuro do trabalho. E me vem à mente o seguinte, parece que esse futuro foi antecipado, de certa forma, com a pandemia, porque nós estamos assistindo uma nova alteração social, econômica, produtiva, e não temos resposta ainda de como é que vai se dar esse mundo posterior à pandemia. E como é que ele já está sendo uma transformação total, na medida que aquilo que era exceção, que era o teletrabalho, passou a ser, digamos assim, para uma grande parte da população, passou a ser a regra. E o não trabalho de muitos, então assim, o terror do desemprego se aproxima para aqueles que já não tinham condições, e para os subempregados a situação também piora. Então, assim, a situação não é boa. Mas a gente tem que lembrar que a OIT nasceu, né, em tempos de guerra também. Então, nós estamos vivendo, alguns comentam, tempo de guerra, estado de exceção não, mas estado de calamidade pública, estado que tem algumas suspensões de alguns direitos fundamentais, de ir e vir, de associação, enfim, a gente tem várias limitações nesse período de confinamento, mas a OIT nasceu justamente para dar uma resposta num período assim que também a humanidade vivia uma situação trágica do ponto de vista econômico, social e existencial. Então, o que a OIT, ao surgir, ela disse, ao menos para aquela questão social nascente, para a situação do pós-guerra, do pós-Primeira Guerra, ela disse exatamente que o mundo devia se unir, né, para combater a pobreza, a indigência. Então, assim, essa linha social da OIT eu acho muito interessante, porque depois, a partir dela, também se desenvolveram, talvez as pessoas não se deem conta disso, mas organizações internacionais surgiram a partir da OIT. Então, a OMS mesmo surgiu através da ideia de que esses trabalhadores, a população civil, os cidadãos tinham que ter saúde. Então, a OIT ela foi um grande ponto de irradiação de direitos humanos e em cooperação com a ONU. Então, essa é uma parte da história da OIT que nos cabe lembrar, né, professor? Então, eu acho interessante também o que diz a Constituição da OIT. Então, se me permite, assim, se o senhor quiser, né, eu vou continuando. Vá. Enquanto você está procurando, eu vou falando, pessoal. Que a ideia especificamente da OIT, a OIT é anterior à ONU. A OIT é a época da Liga das Nações ainda. Nessa criação de um determinado momento da Primeira Guerra Mundial, ou seja, anteriormente à própria noção da ONU. E a OIT tem mais filiados do que a ONU, né? Ela tem uma representatividade muito grande em uma estrutura que é tripartite, com a possibilidade de criação de convenções, recomendações, resoluções, tudo isso deve ser talvez falado, e em especial nessa questão do coronavírus, tem uma preocupação, por quê? Porque a OIT é também, nesse ponto, um mecanismo não de controle, mas de fiscalização e de prevenção de dumping social, de determinados aspectos que se utilizam dos direitos trabalhistas para concorrências desleais. Então, dessa perspectiva do direito internacional, notadamente do direito internacional do trabalho, nós temos um papel relevantíssimo sobre esse tema. Professora, continue. Não, então, assim, a ideia da justiça social ela é extremamente relevante, porque a OIT nasce desse tripé do diálogo, ou seja, da participação de empregados, empregadores e o governo. E se a gente for observar a inflação legislativa que a gente teve nos últimos 20 dias, a gente tem a participação dos empregados, o que eles podem fazer, qual é o dever do empregador e qual é o dever do Estado. Tá? A esse tripartismo, a OIT chama de justiça social, que lembrando, dentro da ideia clássica de justiça, a gente tem a justiça comutativa entre iguais, não cabe, porque a gente precisa de um Estado que proteja. Temos a ideia da justiça
distributiva, que é só o Estado, mas a gente precisa também a participação dos particulares, e temos a ideia da justiça social, que é justamente distribuir esses deveres e essa participação entre todos. Portanto, as normas da OIT, elas são criadas nesse ambiente democrático de discussão. E se elas estão maduras o suficiente, elas viram convenções. Então, atualmente, a gente tem mais de 190, estamos com 190 convenções, e temos as recomendações, que são aquelas matérias que ainda não estão maduras, para se tornar uma convenção, que os estados ainda não estão certos de qual seria a medida maior a ser tomada. Porque, vejam bem, para adotar uma convenção internacional, eu precisaria que ela fosse universal o suficiente, flexível para as legislações domésticas adotarem e que ela tivesse uma viabilidade prática. Também elas são normas mínimas, ou seja, elas têm que assentar direitos que podem ser melhorados nas legislações internas e não piorado. Alguém já fez a pergunta da proteção social. Então, a OIT sempre visa a melhoria da condição social do trabalhador. Portanto, mas num âmbito universal. Portanto, nós podemos até, fazendo um link com o direito internacional do trabalho, com as bases contemporâneas do direito constitucional, que a OIT, na verdade, talvez seja o maior repositório para uma compreensão do que seja uma vedação ou retrocesso social, né? Porque justamente nesse campo de estabelecer quais são os patamares civilizatórios adequados, né, para as relações de trabalho. Tá, nesse sentido, então, Pamplona, já que tu deixou a deixa, ela realmente coloca, ela não elege todas essas 190 normas com patamares mínimos civilizatórios. Ela diz que existe um core labor, ou seja, um centro duro de direitos que devem ser respeitados. E ela diz isso muito claramente na Declaração dos Direitos Humanos e Trabalho, Direitos Fundamentais e Humanos no Trabalho, de 1998. Então, ela elenca ali 8 convenções que são prioritárias, mas ela agrupa essas convenções. São convenções sobre liberdade, convenções sobre igualdade, convenções sobre término do trabalho escravo e término do trabalho infantil. Então, essas são as convenções prioritárias do OIT, ou seja, a convenção, digamos, do 87 e 98 sobre liberdade sindical, a convenção 132 e 182, 138 e 182 sobre trabalho infantil, a convenção também 100 e 111 sobre não discriminação no mundo do trabalho, e ainda convenção, então, trabalho infantil, a questão do trabalho escravo, que seria a convenção 29 e a convenção 105. E dessas 8 convenções consideradas fundamentais pela OIT, quais o Brasil ratificou? Olha, só falta a convenção 87, mas a gente tem um liberdade sindical, político, que é justamente a da liberdade sindical. E não dá para ratificar por causa da unicidade estabelecida na Constituição. Isso aí. Então, a gente tem esse problema do artigo 8º da Constituição, que teria que ser alterado para que fosse compatível, mas, de qualquer forma, o princípio da liberdade sindical ele é invocado, então, como razão de decidir. Como como o Brasil pertence à OIT, e essas são as convenções importantes, a gente vê assim que é um norte, digamos assim, não é internalizado como norma, mas ele exerce essa função integrativa do direito interno e uma função interpretativa. Então, não é uma função normogênica, mas ela serve também como interpretação. Tá? Então, a gente tem esse problema, mas a negociação coletiva foi uma convenção que o Brasil ratificou e ela é absolutamente importante, especialmente nesse tempo de pandemia e de diálogo social. Mas, Pamplona, eu quero voltar um pouquinho, porque é o seguinte, a gente tem uma determinação específica da OIT, que nasceu, digamos assim, a OIT foi atualizando a sua Constituição. Então, nós temos a Constituição inicial, ela começa assim, eu só gostaria de pedir para dar uma lida, que diz assim: considerando-se que a paz, para ser universal e duradoura, deve se assentar sobre a justiça social. Então, veja bem, ela fala em paz e justiça social, que é o objetivo dela. Nesse momento pandêmico, a gente tem justamente tendências de ter um estado de calamidade que altera os ânimos e a paz dos cidadãos, dos trabalhadores. Então, a OIT ela renova essa questão da paz, de novo,
com a Declaração de Filadélfia, logo depois da Segunda Guerra. E ela vai, então, dizer, nesse sentido, que retomo os meus princípios, dizemos ainda mais que o trabalho não é uma mercadoria, que a liberdade de expressão e associação são importantes para o progresso contínuo, que a pobreza em qualquer lugar constitui perigo para a prosperidade de todos. Então, essa é a famosa Declaração de Filadélfia, e que a guerra contra a necessidade deve prosseguir dentro de cada nação, por esforço contínuo e concreto, na qual os representantes de empregados, colaborando com os representantes do governo, participem de discussões livres, de caráter democrático, a fim de estabelecer o bem-estar comum. Então, a Declaração de Filadélfia faz essa chamada, de novo, para a paz, e nós temos, em seguida, uma recomendação, que é a 71, que é a recomendação para períodos de calamidades, de crise, que agora foi renovada em 2017. Então, essa recomendação da OIT, ela chama a paz e a resiliência. E ela dá alguns conceitos do que a gente está vivendo nesse momento. Então, essa recomendação, ela se torna importante na medida que, rapidamente, nós tivemos que fazer uso dela. E aqui ela traz o conceito. Ela diz o seguinte, que ela fala em termos de desastre, tá? Então, para situações de calamidade ou desastre, definindo o desastre como uma perturbação grave do funcionamento da comunidade ou sociedade em qualquer escala, devido a fenômenos perigosos que interagem com as condições de exposição, vulnerabilidade e capacidade, causando os seguintes fatores: perdas e impacto humano, é o nosso caso, a gente está perdendo vidas, e perdas materiais, econômicas e ambientais. Então, ela conceitua essa nossa pandemia como um desastre em grandes proporções. E ela diz que a resposta a esses desastres tem que ser a resiliência. E aí ela define, Pamplona, aqui, resiliência, e me permite também aqui dar uma lida, que é a capacidade de um sistema, comunidade ou sociedade exposta a uma ameaça, a capacidade de resistir, absorver, adaptar, transformar e recuperar. Ou seja, de maneira oportuna e eficiente, principalmente através da preservação, restauração de suas estruturas e funções básicas, gerenciando riscos. Então, por acaso, eu tenho aqui, eu vou mostrar aqui para o nosso leitor, o trabalho decente, então, para a paz e a resiliência, que é essa declaração de 71, que foi revisada através, então, de estudos por todos os países membros da OIT, de como é que ela pode ser aplicada. Então, ela dá algumas diretrizes para esse momento que estamos vivendo. E para quem queira aprofundar ainda mais sobre toda essa parte de legislação, eu quero dar um testemunho muito positivo em relação aos escritórios da OIT no Brasil, notadamente o escritório que fica em Brasília, né? E que, além do site ser muito rico com informações de caráter geral, né? É possível, entrando em contato no site da OIT, né, você conseguir o material impresso gratuito. Eu me lembro quando escrevi minha tese de doutorado já há muitos anos, né, defendi em 2000, né, eu me lembro que eu entrei em contato com a sede da OIT em Brasília, eles mandam tudo gratuitamente. Tudo. É realmente um trabalho formidável e que a gente consegue realmente informações, ou seja, só não tem acesso às informações de direito internacional do trabalho quem não quer, quem não se move, quem fica achando que vai aparecer por osmose. Porque no site e eventualmente contato telefônico, no próprio site você pode pedir, manda o material, eles pedem, eles mandam pelo correio, frete grátis, é um negócio realmente impressionante para quem está pesquisando, para quem quer refletir seriamente sobre isso, é fundamental. Estou aqui vendo aqui, participando aqui da nossa live aqui, a conselheira Tânia Rexigel aí, que é desembargadora aí do TRT do Rio Grande do Sul. Estou vendo aqui o doutor Leandro Fernandes, que eu fiz a live ontem também, pessoa sensacional. Doutor Lauro de Campos também, que tem participado de todas as lives, sempre possível aqui do TRT da segunda região. Gente muito boa aqui. Eu quero dizer que, inclusive, que eu estou me sentindo quase um gaúcho, sabe? Quase um gaúcho honorário, porque
olha, eu tenho nessas lives, como eu falei, a da senhora aqui é a 91ª live minha. Dessas 91 lives, a maioria é assim, maciça, é com o pessoal do Rio Grande do Sul. Ó. Do TRT daí, eu já entrevistei a senhora, o Rodrigo Trindade, o Rafael da Silva Marques, o Francisco Rossal, a Tânia Rexiga, que também está no CNJ, da advocacia a Laura Azevedo, a Carmela Gruni também, na parte também do direito IAT. Tem uma turma muito boa aí do Rio Grande do Sul e é muito interessante para mim, muito assim, eu fico muito feliz em ter esse intercâmbio de informações. Pronto, a senhora já respirou, pode voltar a falar. Não, então, Pamplona, eu acho que é importante a gente dar uma olhadinha, assim, qual é a preocupação da OIT? Os mais vulneráveis nesse momento. E a gente vai pensar, o nosso governo respondeu, de certa forma, os mais vulneráveis? Sim. Poderia ser uma outra resposta? Talvez poderia. Mas, assim, o que se vê que os países estão adotando são algumas medidas, tá, que são comuns. Por exemplo, a questão de considerar direto, enviar direto a pessoa para um sistema de seguridade, né? Essas pessoas que foram para casa. Isso, às vezes, pode sobrecarregar demais o país, mas alguns países adotaram isso, ou considerar mesmo a contaminação como doença ocupacional ou não. Nós temos a ideia já na nossa legislação infraconstitucional que não é pandemia. E a OIT respeita isso. Por quê? Porque ela respeita a soberania de cada país e a necessidade de a necessidade de adotar também conforme o grau de desenvolvimento econômico e social. Então, há esse cuidado. Então, não significa que todos os países têm que ter a mesma solução. Mas ela está preocupada, então, estava voltando um pouco à resolução 205, ela está preocupada, então, com os mais vulneráveis. E os mais vulneráveis, nesse caso, então, vai ter um grupo que vai ser mais impactado, que são justamente os que não estão protegidos. Então, se a gente for pensar, a nossa MP, que cria o Corona Voucher para os autônomos, para os informais, está dentro, ampliando esse guarda-chuva protetivo, que é uma orientação da OIT nesse momento. Então, ela traz eu vou continuar um pouco nessa linha, a resolução ela traz algumas abordagens estratégicas, que são orientações para os países adotarem nas suas legislações, que são elas: a estabilização dos meios de subsistência e renda. O que eu achei interessante, Pamplona, aqui, a ideia de renda que a OIT usa frequentemente, que a gente não usa no nosso direito do trabalho interno, porque a gente fica mais com o conceito de salário, de remuneração. O conceito de renda, veja bem, é um conceito mais econômico e do ponto de vista tributário, porque renda significa qualquer aporte patrimonial que uma pessoa tenha. Então, o Brasil adota essa linguagem e eu acho interessante que está em diversas medidas provisórias. E a OIT também fala isso. Eu preciso ter um aporte de renda, sim, através de atuação imediata na proteção do emprego e também a criação de rede de proteção social, ou seja, mandar para a Seguridade na medida do possível e que o aporte dos estados financeiro seja imediato. Então, promover uma recuperação é outra abordagem da resolução, então, para quem entrou agora, a resolução 205 da OIT de 2017, ela aponta, então, essas abordagens. Promover a recuperação econômica local e gerar oportunidades de emprego. Mas no meio da crise? Sim, no meio da crise. Quem sabe a gente pensa diferente e cria alguma alternativa, né, para essa proteção social. Trabalho decente, reintegração socioeconômica. Promoção de emprego sustentável e trabalho decente. Ou seja, ela pisa muito na ideia de trabalho decente, que é um conceito que também não tive ainda agora a oportunidade e aproveito agora para explicar. Esse trabalho. E voltando aqui para a senhora respirar, né? Eu percebo que a gente trabalhe nossos alunos da graduação, na lato sensu, no nosso pós-stricto sensu, em função desse conceito de trabalho decente, que é fundamental no OIT, para que a gente possa produzir trabalhos que estejam antenados com esse conceito que tem que ser disseminado na ideia de preservação de dignidade. Siga aí, professora. Não, então, o trabalho decente ele contém esses elementos. É um trabalho justamente remunerado. Agora, a justiça da remuneração está difícil, porque, de certa forma, todos perderam. Mas perceba, acho que isso é uma linha interessante quando a gente faz uma construção ou uma análise propriamente
das medidas governamentais, independentemente de colorações políticas, de paixões partidárias, desses conflitos dicotômicos que temos vivido nos últimos anos no Brasil, né, e mais agravados ainda pelos acontecimentos de ontem. Mas o que é que a gente precisa, pelo menos, identificar ou reconhecer? Toda essa profusão de normas, discutam-se constitucionalidades, inconstitucionalidades, adequações, pontos que se precisa aperfeiçoar, mas todas elas vieram numa ideia de preservação de postos de trabalho e de renda, deste conceito econômico que é importante para a movimentação da economia. Ou seja, no 927, nós tínhamos lá medidas unilaterais estabelecidas pelo empregador, sem violação ao artigo 468, mas com a ideia de sem prejuízo econômico direto ao empregado, talvez apenas com diferimento de pagamentos, notadamente das férias, né? Mas a própria noção dos bancos de horas, com a ideia de pagamento da hora especificamente. E aí o que é que acontece? Na 936, com toda a discussão sobre constitucionalidade e inconstitucionalidade, a ideia de redução de jornada de trabalho e redução de salário, vamos pensar logo no tema na frente, na redução da remuneração, ou mesmo da suspensão do contrato, acompanhado, né, pelo benefício, que a gente chamou inicialmente de BEPER, mas que o governo, o decreto que publicou ontem, agora é BEM, né? É o benefício emergencial, que é justamente na ideia de amenização para garantia de uma renda mínima. E essa é a lógica do sistema. Perceba que, nesse momento de pandemia, de direito do trabalho da crise, de normas de crise ou de exceção, como eu trabalhei ontem com o Leandro e com o Lênin Streck, nessa discussão se é hipótese aceitável ou não a excepcionalidade de regras, inclusive constitucionais, mas a ideia é de que não faz sentido estabelecer nenhuma norma que fulmine a renda como um todo. Por quê? Porque isso é dar um tiro no pé. Isso é literalmente destruir a economia. E essa que deve ser a lógica. As pessoas têm uma resistência, muitas vezes de fundo ideológico, a fazer análise econômica do direito, acha que Richard Posner tem que queimar no inferno, alguma coisa assim. Mas, na verdade, é preciso entender o aspecto econômico. Por quê? Porque se o indivíduo ficar só e somente só na sua zona de conforto, no seu lugar de fala, querendo resolver tudo com o direito, ele não vai resolver nada. Ele precisa ter essa perspectiva ampla de tutela pelo direito, mas na preservação da economia, das relações de trabalho, da dignidade, a própria noção do sistema de previdência social, do sistema de fixação de rendas mínimas, justamente nessa ideia, para poder sobreviver. Essa é a lógica. Eu estou sempre dando uns pitacos para a senhora respirar e poder falar. Sim. Então, assim, veja bem, e depois a gente tem que pensar que isso vai passar. Então, assim, por exemplo, a ideia da ideia temporária é muito importante. Porque o que é mais importante, um dos pontos fundamentais aí da live com o Leandro ontem, que estou vendo que ele está participando aqui também, é perceber. Não se pode retroceder em matéria de direitos sociais quando se fala de um retorno pós-pandemia. Volta-se tudo ao status quo ante, do ponto de vista jurídico, porque preservar as garantias em função de uma situação histórica, mas nesse ponto excepcional, é fundamental. Negociar aspectos da nossa cidadania, de direitos fundamentais, no pós-pandemia, é o caos. Bom, e outra coisa, a jurisprudência de crise, então, ela tem que ser vista também nesse aspecto temporal. Para esse momento, espera-se que isso não se assente, né? Que uma jurisprudência, digamos, menos protetiva não se assente num período posterior. Então, assim, as próprias MPs dizem, durante o estado de pandemia, parece um mantra, por exemplo, na 927 se vê sempre, durante o estado pandêmico, durante o período de calamidade pública. Eu acho que esse mantra tem que ser um mantra mesmo. Tem que ser repetido o tempo todo para que as pessoas não esqueçam. Porque não há limites para a criatividade humana em matéria, para o bem ou para o mal, e em matéria de subversão de direitos. A gente precisa dizer isso, por quê? Porque quando passar, e tudo vai passar, quando passar,
esse momento pandêmico, nós precisamos efetivamente lutar, gritar, bradar, para que não se retroceda um único passo. Sim, mas de qualquer forma, Pamplona, alguma coisa vai mudar, porque a gente vê, por exemplo, o uso dos meios telemáticos, o uso da tecnologia, como tu está dizendo mesmo, para o bem e para o mal, mas muito mais para o bem, né? Então a gente verifica assim, o quanto a tecnologia poderá ser utilizada para o bem, quanto a criatividade humana também pode, no exercício do trabalho humano, se pode verificar essa possibilidade. Por exemplo, a localização de pessoas através de sistemas tecnológicos, a própria inclusão digital, por exemplo, essas pessoas que estavam na informalidade, agora elas têm um certo registro, então o Estado tem como saber qual é o grau de informalidade para adotar depois uma política pública adequada. Então, algum bem desse mal se retira. Não estou negando que seja um mal, mas estou dizendo que ele vai passar e que algum bem provavelmente possa se tirar. E em termos de direito, a ideia é se avançar no direito a partir dessa nova percepção da realidade. Então, voltando um pouco aqui à questão da OIT, a gente tem assim essa linha protetiva muito forte, né? Através, então, da ideia de trabalho decente. Eu estava explicando trabalho decente, a gente parou no primeiro ponto, que é a justa remuneração. E a justa remuneração aqui é substituída por justa renda. Justa não é a melhor possível, mas não é a melhor possível do ponto de vista individual, mas a que dá maior cobertura social do coletivo. Então, portanto, é uma proteção justamente àqueles mais vulneráveis, que a OIT fala aqui, ó, quem são? Então, aqueles com condições de saúde e idosos, condições de saúde vulnerável e idosos, tá? Os jovens que nem sequer entraram ainda no mercado de trabalho estão considerados aqui como grupo vulnerável, e ontem era o Dia Mundial do Jovem Trabalhador, do Trabalhador Aprendiz, do Trabalhador Estagiário, tá? As mulheres, porque elas estão representadas no grupo de frente que são enfermeiras, médicas, professoras, que são os setores mais afetados, segundo a OIT. Então, elas são quase 60% contra os 40% dos homens que estão nessa condição. E também os trabalhadores desprotegidos, os trabalhadores independentes, os trabalhadores autônomos e os imigrantes. Os trabalhadores migrantes aqui têm uma grande possibilidade de sofrer maior os impactos. Então, assim, eu achei interessante essa ideia de que o vírus, ele realmente é democrático, ele é igualitário, mas as desigualdades aparecem mais, surgem, né? São notadas mais em determinados grupos que vão sofrer mais, justamente porque é diferente eu estar num estado de confinamento tendo uma boa moradia e eu estar no estado de confinamento de pobreza ou de miséria. E aqui eu não falo só de Brasil, eu falo numa situação mundial com todos, né? Se eu não tenho saneamento básico, como é que eu vou ficar dentro de casa? Enfim, são problemas assim mais estruturais que revelam a dificuldade dos direitos sociais como um todo, tá? Então, assim, e depois eu fazia uma seguinte reflexão. Dentro do espaço micro, né? Que é a nossa residência, a nossa casa, nós aqui vivenciamos todos os direitos sociais, e especialmente as mulheres, então o trabalho feminino, essa perspectiva de gênero, via de regra as mulheres vão dar conta da alimentação, do lazer, da educação dos filhos. Então, o que a necessidade? E aí, de novo, entra o OIT. Aponta, por exemplo, a gente tem a Convenção das Responsabilidades Familiares, da necessidade de renegociar essa questão do cuidado e da proteção. Então, a gente vê que emerge uma economia do cuidado diferente. A gente vai valorizar mais aquelas pessoas que trabalham na economia do cuidado, será? Porque saiu o trabalho doméstico prestado por terceiro, mas a pessoa que está em casa, em trabalho a domicílio e, portanto, telemático, vai exercer esse conjunto de trabalhos. Então, a gente vai ter que redimensionar os aspectos existenciais da família, as necessidades da família,
Então, todos os direitos sociais dessas pessoas que são do nosso micro vão ser atendidos, então, justamente via de regra, pelas mulheres que vão se sentir sobrecarregadas. Então, a necessidade de repensar esse aspecto subjetivo do trabalho, esse aspecto existencial, e a OIT aponta caminhos. Então, né, ela fala em todos os âmbitos. A questão das férias que o senhor mencionou, que foi a primeira medida, dá férias para todo mundo. Férias é um direito social, é da OIT. Recentemente, eu tenho uma aluna que fez um trabalho muito importante, brilhante, sobre o controle de convencionalidade da OIT, que ela exerce, portanto, de verificar se a nossa legislação interna está de acordo com a legislação internacional, e ela usou o exemplo da Convenção 132 de férias, mas não é esse o momento de pensarmos nisso, e que esse controle existe esse controle da OIT, existe essas diretrizes, mas a própria OIT diz, tem um documento sobre perguntas e respostas, que as férias podem sim ser dadas unilateralmente. Então, nesse sentido, justamente em momentos que ela fala de grandes desastres, né? Que é o termo que ela usaria para a nossa pandemia, conforme essa resolução 205. Então, é isso que o senhor falou, nós temos que pensar, né, nessa adequação das normas, justamente para termos uma resposta possível, né? Então, dentro desse renda... conceito do trabalho decente, a senhora ainda destaca outros pontos que eu acho que é importante, até para título de arremate. Tá, então vamos fechar aqui. Então, mas o que eu queria dizer? Então, o trabalho decente, mas vai ser ou não trabalho, então, no momento, vou fazer umas férias forçadas, é um direito fundamental, está na Carta da ONU, ok, mas o momento é esse. De novo, temporariamente se suspende para dar aquilo que eu mencionava, professor, com o senhor, na vez que conversamos anteriormente. Eu preciso dar a supremacia do interesse público no momento, tá? Nesse momento de relevância, a OMS diz no Regulamento Sanitário Internacional que eu preciso suspender o exercício de todos os direitos concomitantemente. Não é possível, tem que suspender, de certa forma, em alguma medida, alguns direitos, para que se determine a supremacia da saúde sobre os demais, até para garantir o direito à vida, que é um direito maior e fundamental. Daí os outros vão se acoplando. Ouvi o professor Ingo, ele fala justamente desse ajustamento, dessa acomodação dos direitos fundamentais em função do interesse público. Então, isso é muito importante que se diga. Então, eu tenho um trabalho justamente... Um trabalho decente é possível manter? Sim, de novo, dentro desses parâmetros. Justamente remunerado, ou seja, desde que eu garanto a renda. E isso está sendo garantido em maior ou menor medida. Espero que esse bem, que foi regulado ontem, seja realmente, se consiga efetivar, e graças aos aplicativos, às questões tecnológicas, esse cadastramento, desejo que seja feito e que realmente seja repassado esses valores nesse momento. Então, justamente remunerado é um primeiro conceito de trabalho decente, em condições de liberdade. Liberdade, aqui, obviamente, nós temos uma liberdade menor, mas igual a gente está exercendo o nosso direito de liberdade, de certa forma, a possibilidade de trabalhar, exercido em condições de equidade. Então, aqui, de certa forma, ao mencionar o espaço privado das relações domésticas, essa equidade aparece, então, equidade entre gêneros, aqui, entre gerações, né? Então, aqui, por exemplo, o auxílio dos mais velhos, o auxílio dos mais jovens, essa equidade aparece em diversas formas, em não discriminação. Alguns países, como o México e a França, por exemplo, eles têm uma questão muito interessante, uma legislação antidiscriminatória com relação aos doentes, os contaminados com coronavírus, realmente não pode sofrer nenhuma discriminação. Então, avançar no sentido da não discriminação também com essas pessoas é algo interessante que não aparece na legislação de todos os países. Então, justamente remunerado em condições de liberdade, em condições de equidade, ou seja, não discriminação e promoção de igualdade de oportunidades, que seja também em condições de seguridade. E aqui o trabalho decente, nesse momento, é tudo. Então, há uma revisão geral do meio ambiente do trabalho, que o meio ambiente do trabalho se torna algo muito importante,
e é o local que se vive, então, onde se trabalha, e esse local, passa a ter um outro tipo de conotação, né? Se a empresa fica fechado, o meu ambiente do trabalho passa a ser o virtual. Quais são as proteções que eu tenho nesse ambiente virtual? Então, eu gostaria de ter proteção de dados, eu gostaria de ter proteção, um direito de desconexão, um direito de portabilidade dos meus dados, um direito de administração do meu tempo, um direito de ser protegida contra a automação, seja ela para que eu, ao retornar do período de calamidade, eu não encontre um robô no meu lugar. Enfim, então, esses são os aspectos da seguridade que são muito importantes. Eu gostaria de ressaltar, então, que o meio ambiente do trabalho, eu tenho que ter a proteção física e a proteção mental. Então, eu não quero ter um estresse sobre o trabalho. E aqui eu lembro a Convenção 190 da OIT, que é a Convenção contra a Violência ao Trabalhador. Então, eu não posso ter metas super exigentes num período que eu tenho que fazer uma série de adaptações razoáveis no meu ambiente, né? Enfim, que nem sempre foi esclarecido, né? Assim, diante da urgência da pandemia, né? Quem é que vai suportar os meus ônus com essa segurança, enfim, segurança digital? Então, a seguridade, aqui em condições de seguridade, ela amplia um leque, não é só a seguridade social, mas é a segurança do meio ambiente do trabalho como um todo, tá? A proteção do meio ambiente em geral, do meio ambiente virtual, porque eu estou exercendo um trabalho digital. E para aqueles que não estão exercendo um trabalho digital, não estão exercendo trabalho nenhum, de novo, esse conceito de meio ambiente ele se torna importante, de proteção da seguridade dessas pessoas, né? E isso depende de todos. Então, o não contágio, o uso da máscara, o ficar em casa. Então, são momentos em que o trabalhador, veja bem, eu gosto de estudar com os meus alunos de pós-graduação, que houve um momento de cidadania. Eu gosto muito do Theodore Marshall, que ele coloca assim, que teve um momento de cidadania em que o trabalhador ele se diferenciou e ele se formou um grupo, e aqui eu tenho os direitos sindicais, a emergência do direito do trabalho como núcleo duro, e agora parece que esse trabalhador ele se vê de novo como cidadão. Então, parece um retorno à cidadania ampliada, né? Não perdendo a sua característica de trabalhador, mas ele está inserido nesse movimento do todo, de ser, então, protegido, ter a sua seguridade protegida como um todo e ser também alguém que é capaz de responder. Então, de participar, de ter uma atuação responsável, de exercer a cidadania, como a gente diz, ampliada no mundo do trabalho. Vejam bem que, por exemplo, só para dar uma ideia dessa nova cidadania, a Salesforce, que é uma empresa de tecnologia que faz trabalho para o governo americano, quando o Trump resolveu separar as crianças dos pais, os trabalhadores se reuniram e fizeram digitalmente, virtualmente, uma greve virtual, se negando a prestar serviço para o governo americano se continuasse essa prática. E eles conseguiram alterar bom, mas também houve uma grita geral, né, no mundo todo, mas eles conseguiram, de certa forma, influenciar no sentido de que esses imigrantes que estavam vindo ilegalmente para os Estados Unidos fossem protegidos, ao menos no direito fundamental de ficar unidos com as suas famílias. Então, vejam bem, não é essa cidadania mundial, é uma cidadania que está sendo disseminada. Então, se eu não tenho mais essa localização física, eu tenho um contexto global que me permite que esse trabalhador se coloque com a sua força produtiva, com a sua força existencial, em favor do bem de todos. Então, é um trabalhador que se conecta com essa dimensão da necessidade do todo, da necessidade humana. Então, esse conceito de trabalho em seguridade, que é o conceito do trabalho decente da OIT, ele é extremamente importante agora. E, para finalizar o conceito, é dito o seguinte: então, vamos repetir o conceito. Justamente remunerado, em condições de liberdade, em condições de equidade, em condições de seguridade e em respeito aos direitos fundamentais do trabalhador. E aqui aí abre-se o leque para todos os direitos fundamentais,
específicos e inespecíficos, todos aqueles que existem e que podem vir a existir, né? Considerando-se que se o futuro do trabalho recente a gente tem uma mudança de paradigma, a gente precisa de novas formas de proteção desse trabalhador. Perfeito. E, gente, já estamos falando há 45 minutos, então por isso daqui a pouco a live cai. Mas para quem chegou depois, nós estamos trabalhando aqui nessa live a ideia especificamente do conceito de trabalho pela OIT, de trabalho decente pela OIT, que é conceito fundamental, e o quanto a OIT tem se preocupado também com o tema do coronavírus. Eu quero pedir a todos e todas que sigam a professora Luciane Cardoso Barzotto. O Instagram dela é Barzotto Luciane Cardoso. Sigam aqui também no Instagram, Pamplona Filho. Essa live vai ficar salva, disponível 24 horas aqui no meu perfil do Instagram e depois já vai entrar também no download lá no meu canal no YouTube. A live anterior a que eu fiz com a doutora Luciane já está lá, então vocês também têm acesso para ver uma complementação disso. E estou trazendo também uma dica especial. Sigam também o perfil da OIT, né, no Instagram e vejam o site da OIT. Porque o site da OIT hoje está disponibilizando, né, assim, absolutamente gratuito, toda uma coletânea de normas, né, nacionais, vários países, sobre a questão dos efeitos trabalhistas do coronavírus. É um material maravilhoso que pode ser utilizado nas pesquisas em todos os campos, graduação, lato sensu, stricto sensu e também na vida profissional. Professora Luciane, que prazer ouvi-la, mas também vou dar a palavra para as considerações finais a título de arremate. Bem, então, Pamplona, a gente poderia, assim, falar indefinidamente, porque eu poderia mencionar qual as convenções, por exemplo, eu nem sequer falei da Convenção 155, que é tão importante, que define a saúde como um aumento de qualidade de vida em todos os planos, né, do trabalhador. Eu não falei de outras convenções que são relevantíssimas para a OIT, para esse tema, a Convenção 161 sobre o sistema de saúde, ou da 149 sobre proteção específica, por exemplo, das enfermeiras. Eu não falei em setores específicos, ou a convenção... A gente poderia fazer indefinidamente isso. É verdade, porque é um assunto... Note, só a parte do trabalho decente a gente ficou 40 minutos, porque realmente é fascinante, é uma quantidade enorme de informações que faz com que a gente acaba se entusiasmando. E por isso é que eu estou remetendo assim. Mas essas referências, em especial agora, dessas importantes convenções trazidas aí para o professor Luciane, é importantíssimo que cada um de vocês, meus amigos e minhas amigas que estão nos acompanhando nesse momento, possam pesquisar e aprofundar, e quem sabe até em outra live. Mas, professor Luciane, ainda dá tempo de falar mais uns 3 minutinhos, pelo menos. Diga aí. Então, vamos lá. É o seguinte, a OIT preparou para o ano passado, que ela completava, então, esses 100 anos de luta pela justiça social, a declaração do seu centenário. Para preparar, ela fez diversos documentos, elaborou diversos documentos. Entre eles, eu digo, o trabalho, eu digo, em qualquer tempo, em qualquer lugar, tá? Que seria enfim, um documento que mostra o problema dos tempos de trabalho e nessas condições digitais que a gente vive, que é um documento que eu acho importante, e o documento sobre o futuro do trabalho também. Mas esses documentos levaram a OIT a 3 conclusões básicas. Primeiro, que o ser humano tem que ser o centro da proteção, e aí, de novo, isso tem tudo a ver com o momento que a gente vive. Nós vivemos o tempo da proteção da vida do trabalhador, então, assim, não é específica, a vida é maior do que o direito nesse momento, nós passamos a vida na frente, vida do trabalhador, através da sua proteção social, sim, mas é a vida. A saúde, né, passa a ser relevantíssima, e então o ser humano continua com essa centralidade. Então, a centralidade não é da máquina, não é da produtividade, não é da economia, mas sim é a centralidade do ser humano. Então, a dignidade do ser humano no trabalho foi declarada o ano passado, e em função disso a OIT diz: para isto, eu tenho que aumentar o investimento nas capacidades, portanto, formação contínua, que é o que a gente está tendo forçadamente. Eu estou aprendendo a fazer lives, né? Isso porque eu sou professora, mas, obviamente, cada um vai ter que
tentar, e os governos têm que favorecer essa formação contínua, como o senhor disse, né, existem tantas possibilidades e a gente tem que aproveitar. Investimento nas instituições do trabalho, que protege o trabalho. Então, assim, longe de dizer que a justiça do trabalho não é importante, porque estamos num momento pandêmico, nós temos que valorizar nossa instituição da justiça do trabalho, nós temos que valorizar todos os meios de proteção ao trabalhador, tá? Então, todas as instituições possíveis que protejam o trabalhador, então a OIT seria uma instituição, a Justiça do Trabalho, todas as instituições têm que ser protegidas, e investimento na ideia de trabalho decente e sustentável. Então, vamos imaginar que a gente está gostando de respirar esse ar puro, quanto mais trabalhos verdes a OIT não poderia incentivar, né, uma empregabilidade nesse setor que parece ser um setor do futuro, com problemas diante dos nossos problemas demográficos, diante dos nossos problemas estruturais nas grandes cidades. Então, quem sabe não surgem novas formas de trabalho. Lembrando que nesse estudo do futuro do trabalho, nós apontava que 56% das nossas crianças hoje não estariam aptas para exercer um trabalho no futuro, porque justamente exercerão em profissões que ainda nem sequer sabemos que existem. Então, nós estamos num mundo em transformação, o coronavírus ampliou e oportunizou que a gente viva de uma forma diferente do que se imaginava o futuro do trabalho, mas nos colocou diante de uma perspectiva nova e pede que respondamos positivamente a esse desejo de trabalho decente em condições adversas. Então, lembrando que a OIT então, tem essa resolução 205 e que ela nos diz que estamos, então, estamos envolvidos num desastre mundial e que nós temos que adotar essa ideia de resiliência, ou seja, de resistência com criatividade e com criação de meios de suportar e de passar essa crise. Muito obrigada de novo por ter me dado a palavra, agradeço muitíssimo. Estamos à disposição, para mim é um prazer ter essa oportunidade. Eu sempre gosto de fazer antes da live cair, justamente para ter a oportunidade de externar a minha admiração e a nossa parceria nessa busca de adaptar e de juntos tentar construir, porque quando a pandemia passar, nós vamos voltar não para o mesmo normal anterior, nós vamos construir um novo normal juntos, seja nesse campo da criatividade, do aperfeiçoamento, da produção dramática, e mais ainda, nós vamos ter, nesse ponto, uma luta dura, pesada, para que nada do que foi temporário se torne definitivo. Então, a luta vai continuar, a missão vai continuar e juntos nós podemos construir um novo normal, um novo futuro com esperança, que é o único direito realmente que a gente não abre mão. Isso professora. Mesmo. E o direito protetivo não terminou, né, professor? Vamos não, continuar protegendo o trabalhador para sempre. Ela é a base do nosso sistema. Sim. Estamos juntos. Isso aí. Tá bom, um abraço. Tá bom. Tchau, tchau.